eu preciso dizer algo aqui, irmãos. Aqui está o presbítero César, que integra um trabalho social desta igreja. Eu queria que você desse atenção por um instante a esse fato. Eu tenho uma filha que hoje tem 1 ano e 5 meses de idade. É a Mariana, uma linda bebê. Quando a Mariana nasceu, ela nasceu com 1,450 kg. Minha esposa teve uma gestação muito complicada, ela teve pré-eclâmpsia, ela quase morreu na sua gestação. E a nossa bebê quase cozinhou dentro de seu útero, foi uma cirurgia de emergência. O médico, quando veio falar comigo, o responsável pela área lá da enfermagem, onde ela seria internada, disse para mim: nós faremos agora aquela briga para salvar ou bebê ou mãe. E se ele falou para mim, eu ouvi isso. Eu disse: não sabemos o que vamos conseguir, se salvamos bebê ou mãe. Aquilo me deixou apavorado, preocupado. E é claro, a gente crê em Deus, mas você tem o seu lado humano. E eu me pus a orar, e a lutar, e a brigar, e a pedir a Deus que Ele salvasse a minha bebê e a minha esposa também. Eu queria que ela vivesse. E enfim, a nossa bebê nasceu. A minha esposa terminou a cirurgia, eu assisti a cirurgia com a sua pressão lá em cima. Mas Deus preservou a sua vida. Deus preservou a vida dela. Mas a minha bebê nasceu antes da hora, com 34 semanas e 5 dias. Nasceu prematuramente, portanto, veio uma série de problemas. Ela teve uma hemorragia cerebral, ela teve uma sepse. Para quem não conhece, isso é infecção generalizada. Ela ficou 1 mês dentro de uma UTI neonatal. Foi um sofrimento sem igual, muito sofrimento mesmo. Todos os dias íamos lá visitá-la. E as nossas expectativas eram assim mínimas. E nós vivemos momentos difíceis. Eu louvo primeiramente a Deus pela sua soberania, porque Ele guardou a nossa pequena. E depois, irmãos, a Bíblia diz: comunicai as vossas necessidades aos santos. Eu às vezes me sinto parte dessa igreja lá em Campo Limpo. Me sinto. A gente tem uma comunhão lá muito grande. Interessante, eu estou sentindo aqui a mesma ligação, a mesma comunhão. Do mesmo jeito. E eu contei os fatos à pastora Rose na época, ao pastor Moab. Eles fizeram contato aqui com esta igreja. Fizeram contato com o nosso querido irmão presbítero César. E talvez vocês não saibam que toda aquela ajuda que vocês fizeram foram direcionadas a mim, a minha bebê. E vocês, na verdade, abraçaram a nossa causa. E um dos motivos do milagre e de hoje a nossa bebê estar tão linda e viva, cheia de vida, sem nenhum problema, sem nenhuma sequela. Primeiro foi a grande e soberana ação de Deus, mas vocês também fazem parte disso. Aplauda Jesus nessa noite, Ele merece. Aplauda ao Senhor. E eu não poderia deixar de agradecê-los por tudo que vocês fizeram por nós. Obrigado de coração. Irmãos, há poucos dias fizemos um último exame de imagem, que foi uma tomografia computadorizada do cérebro. O neuro esperava detectar alguma coisa, ele esperava, ele tinha certeza que encontraria alguma coisa. Ele viu as imagens. Eu disse: doutor, o senhor não quer ler o laudo? Ele disse: não, eu não quero ver o laudo, eu quero ver as imagens. E ele viu imagem por imagem. Depois ele leu o laudo e viu as imagens. Ele disse: eu não encontrei nada. Sua bebê está perfeita. Diga glória para Jesus! Irmãos, escute-me. Minha bebê está andando perfeitamente. Está falando de uma forma devida, fala demais. Eu não sei de onde ele herdou isso, eu sou quieto. Ela fala demais, de uma natureza, não herdou de mim. Está linda, está maravilhosa, está uma bênção encantadora. Deus é fiel, meus santos. Deus é fiel. Olha para o seu irmão e diga para ele: Deus é fiel. Agora diga para ele: Deus vai fazer um milagre na sua vida. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. De coração, meus irmãos, para mim é um presente ter conhecido vocês. Marcos capítulo de número 4, versículo de número 1. Depois leremos também versículos 35 a 41.
capítulo 4 do Evangelho de Marcos, versículo de número 1. Depois versículos de número 35 a 41. Nós estamos em um culto de Santa Ceia e seria impossível nós trazermos uma pregação e não falarmos sobre ele. A pessoa central do culto dessa noite, que na sua memória, o culto de ceia é um culto de memória, de lembrança. Seria impossível nós não nos remetermos aos evangelhos. Vamos falar de algo que ele fez. Capítulo 4, versículo 1, versículos 35 a 41, os que encontraram digam amém. Amém. E acompanhe de maneira visual. Minha versão é a revista e atualizada, portanto você vai notar algumas palavras diferentes, mas entenda, o sentido do texto é o mesmo. Diz assim: voltou Jesus a ensinar à beira-mar, e reuniu-se numerosa multidão a ele, de modo que entrou num barco onde se assentou, afastando-se da praia, e todo o povo estava à beira-mar na praia. Versículo de número 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Diga comigo: Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Escute-me, eles o despertaram, lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Diga comigo: que homem é este? Mais uma vez, que homem é este? Pode se assentar aplaudindo a Jesus. Meus irmãos, a mensagem que eu quero trazer-vos nesta noite tem como título: o naufrágio não vai acontecer. O naufrágio não vai acontecer. Na história bíblica que lemos nesta noite, nós observamos que Jesus, nas suas atividades cotidianas, ele estava pregando, ele estava ministrando à beira-mar. É o que diz o capítulo de número 4, versículo de número 1, do Evangelho de Marcos, que ora nós acabamos de ler. Jesus volta a ensinar à beira-mar. Reúne-se uma numerosa multidão. Dado a grande multidão que se reúne, ele entra dentro de um pequeno barco. Aquele barco é afastado da praia. Ele faz daquele pequeno barco um púlpito e ali ele se põe a pregar. E ele está pregando, ele está ministrando, ele está falando a palavra de seu Pai. E na sua pregação, ele contou uma série de parábolas que se seguem. A primeira, a parábola do semeador. Depois ele fala sobre a parábola da candeia. Depois ele fala sobre a parábola da semente que cresce aos poucos. Depois ele conta-nos, em quarto lugar, a parábola do grão de mostarda. Ele finaliza assim o seu trabalho. Finaliza assim a sua pregação com essa quarta parábola, que é a parábola do grão de mostarda. Diz o texto sagrado que quando dá o cair da tarde, ele resolve tomar uma nova direção, um novo rumo, porque o seu trabalho, na verdade, não parava. Diga comigo: o trabalho de Jesus não parava. Então ele busca um novo rumo, ele busca uma nova direção. Nessa nova direção que Jesus busca, nós temos a história que nós vamos narrar para os irmãos nesta noite. Dentro dessa história, nós temos um acontecimento aparentemente trágico, onde um naufrágio estava prestes a acontecer. E trazendo já uma aplicação inicial desta palavra em nossas vidas, eu devo dizer-vos que muitas vezes nós vivenciamos situações difíceis,
onde parece-nos que nós estamos à beira de um naufrágio. Quantas vezes nós vivemos situações que parece-nos que tudo está perdido. Quantas vezes nós vivenciamos situações que parece-nos que não existe solução. Parece que tudo vai mar adentro. Parece que tudo vai no barco que se afundará. E nós levantamos os olhos aos céus e dizemos: Deus, socorro! E dizemos: eu não consigo mais. E nós, seres humanos, vivenciamos situações assim. E Deus, quando no dia de hoje plantou esta mensagem no meu coração para falar-vos, é porque esta palavra tem um rumo, tem uma direção, tem um endereço para a vida de alguém aqui nesta noite. Eu inicio esta mensagem dizendo a você que estas aparentes situações de um iminente naufrágio, elas estão sob a supervisão e o controle do Deus Todo-Poderoso. Escute-me, Ele controla todas as coisas. Mas antes de iniciar esta mensagem na sua essência, eu preciso contar alguns fatos para os irmãos. A Bíblia fala no verso de número 35, que naquele dia, sendo já tarde, a expressão já tarde, na cultura judaica, fala-nos do cair do dia, fala do pôr do sol, que acontecia aproximadamente entre 5:30 para 6 horas da tarde, quando iniciava-se dentro da contagem judaica, de fato, um novo dia. Então isso aqui seria aproximadamente 6 horas da tarde, o sol já se punha por detrás do horizonte, e Jesus chama os seus discípulos e diz: passemos para a outra margem. Quando ele fala em margem, nós nos remetemos ao versículo 1 do capítulo 4 e percebemos que ele ainda está à beira-mar. Diga comigo, ele ainda está à beira-mar. Só que essa expressão mar, ela precisa de uma observação. Notem que este mar onde Jesus está, na verdade, não é um mar. Este local é chamado na Bíblia muitas vezes de Lago de Genezaré. Ora, é chamado de Mar da Galileia, mas na verdade não é um mar. É um grande lago de água doce. Em virtude da sua grande porção de água, ele é chamado de mar. No entanto, existe uma outra explicação curiosa para mostrar-nos por que este lago de água doce, o Lago de Genezaré, é chamado de mar. Capítulo 4, quando Jesus inicia a sua pregação, é o raiar da aurora, é o começo do dia. Versículo de número 35, quando ele finaliza a sua pregação, é em torno de 6 horas da tarde. Jesus passara aproximadamente o dia todo pregando e ensinando, e o povo não saíra de seus pés, o ouvira durante todo o dia. Quem nos dera tivéssemos essa mesma graça para falarmos e falarmos e falarmos e o povo nos ouvir. Jesus era o melhor de todos os pregadores. Jesus era bom demais. Era um orador de uma extraordinária fala, de uma extraordinária erudição, de uma extraordinária graça. Ele plantava as pessoas aos seus pés, elas ficavam horas e horas ouvindo e não queriam ir embora. Lembram-se do dia em que ele passara o dia todo pregando? E ele disse: eu não posso despedir as pessoas de mãos vazias, e as pessoas também não queriam ir embora. Ele fez o milagre da multiplicação de pães e peixes para alimentá-las. Ninguém queria ir embora. E aqui nesse caso, o povo só foi embora porque Jesus resolveu entrar no barco e passar para o outro lado do suposto mar da Galileia, o Lago de Genezaré. Aqui cabe uma explicação. Acontecia um fenômeno na Palestina que era o seguinte, acontece até hoje. O Lago de Genezaré é de fato um lago. Durante o dia, quando o sol brilha sobre o suposto mar da Galileia, quem está do lado de cá vê o outro lado do lago, consegue ver a outra margem. Nesse momento ele é chamado de lago, Lago de Genezaré. Quando inicia o dia, existe uma cerração muito intensa. A pessoa que está do lado de cá olhando para o outro lado não consegue ver a margem do outro lado. Então aquela cerração intensa cria a sensação, a impressão que as águas são maiores do que parece. É quando eles chamam o lago de mar. Quando dá o cair do dia, quando chega em torno de 6 horas da tarde, a cerração aparece novamente.
A pessoa que se põe de frente daquele mar e olha de um lado para o outro também não vê a margem. Logo, nesse momento, este lago também é chamado de mar. Então, na Bíblia, quando o mar da Galileia é chamado de lago de Genezaré, é porque de fato ele é um lago. As situações que ele é chamado de mar da Galileia, porque é um lago intenso, tem uma grande porção de águas. Aliás, falando em medidas, o lago de Genezaré, ele tem 12 quilômetros de largura, ele tem 21 quilômetros de comprimento, ou seja, ele é muito grande, ele é gigante, por isso às vezes ele é chamado de mar. Mas o maior motivo pelo qual ele é chamado de mar é esse fenômeno, quando não dá para se ver a margem do outro lado. Mas na maioria dos casos em que ele é chamado de lago de Genezaré, é quando nós conseguimos ver do outro lado. E aqui cabe, meus irmãos, uma aplicação para as nossas vidas espirituais. Toda a situação que eu vou contar para vocês aconteceu dentro do lago de Genezaré, que agora é chamado de mar, em meio a uma grande e intensa cerração. Isso significa dizer que eles não tinham possibilidades visuais. E quando as grandes tempestades aparecem nas nossas vidas, quando os naufrágios querem nos pegar, nós estamos vivenciando exatamente uma situação de uma cerração intensa. Não temos possibilidades visuais. Isso explica-nos porque nesse momento a nossa fé se torna tão pequena. Aí você faz uma pergunta, mas Deus não é Deus? Deus é Deus. Deus não pode fazer milagre, Ele pode fazer milagre e Ele faz. Deus não pode simplesmente assim, no estalar de dedos, fazer algo e mudar tudo. Ele pode e quando Ele quer, Ele faz. A pastora Vasti falou aqui nesta noite que existem milagres que são imediatos, outros não. Deus é um ser soberano. Nem tudo nós conseguimos compreender na sua forma de agir, de atuar e trabalhar. O que sabemos é que Ele é um Deus soberano e Ele sabe a maneira de agir e trabalhar. E o seu caminho sempre é o melhor. Agora entenda. Todas as vezes que Ele te convidar para uma grande experiência, como Ele chamou seus discípulos para o outro lado da margem, você poderá estar em meio a uma densa cerração. A tempestade poderá aparecer aos seus olhos que o seu barco está à beira de um grande e terrível naufrágio, mas eu preciso dizer a você, lembre-se que o Deus que fez os céus e a terra, Ele está dentro do seu barco, e o seu barco não vai afundar. Quem pode adorá-lo nesta noite? Com licença, pastores, com licença. Aponte o dedo para o seu irmão e diga: Jesus está dentro do seu barco. Fala mais forte, enche o pulmão de ar e diga mais forte. Diga: o seu barco não vai afundar. Diga: Jesus está dentro do seu barco. O versículo de número 34. Ele diz que sem parábolas Jesus falava aos seus discípulos e lhes explicava em particular tudo. Aí no verso 35 diz: naquele dia sendo já tarde, Ele diz para eles: passemos para outra margem. Ou seja, Jesus convida os seus discípulos. Escute-me, quantas pessoas estavam ouvindo a pregação de Jesus naquele dia? Supostamente milhares de pessoas. Quantas pessoas Ele convida para ir com Ele para dentro do mar, do lago de Genezaré? Apenas os seus discípulos. Escute-me, quando você estiver vivendo uma situação difícil, quando você estiver passando por uma grande provação, quando você perceber que o seu barco está dentro do lago de Genezaré, agora aparentemente um mar, você não consegue ver o outro lado. Quando você perceber que existem cerrações que tapam a possibilidade de você enxergar coisas, mas você nota que Ele não te deixou, Ele não te abandonou, considere-se privilegiado, porque isso não é para todos, isso não é para muitos. Muitas vezes Ele nos convida para um particular, e Deus te chamou para uma particularidade, e eu preciso dizer a você, o seu barco não vai naufragar. Aleluia! Quem pode dar glória para Jesus? Jesus faz de um barco o seu púlpito. Ele estava com seus discípulos, resolve passar para o outro lado, sendo já tarde. No entanto, a Bíblia diz para nós, no versículo de número 36,
que o seu barco foi acompanhado por outros barquinhos. Jesus chamou as outras pessoas sim ou não? Não, ele não chamou. Ele convidou apenas os seus discípulos. Mas o texto fala-nos que Jesus foi acompanhado por outros barquinhos. Existem pessoas que são mais ousadas do que outros. Pastor Jonatas, ser ousado é bom ou não? É maravilhoso, é ótimo. Ah, é bom, pastor? É ótimo. As pessoas ousadas conquistam mais. Hoje eu ouvi a pastora Vasti dizer, eu sou doida, eu sou meio doida. Escute-me, esse tipo de gente assim conquista mais. A ousadia faz com que a pessoa conquiste mais de Deus. Essas pessoas não foram convidadas, mas foram atrás de Jesus. E porque foram atrás dele, também participaram de um grande milagre. Quando eu sou ousado, muitas vezes ele não me convida, mas mesmo sem convite eu digo, eu vou segui-lo, eu não vou deixá-lo, eu quero ver, eu quero estar com aquele que faz milagre, eu quero estar com aquele que faz coisas soberanas. Na sua ousadia, Deus faz coisas maravilhosas acontecer. Então não tenha medo. Muitas vezes nós profetizamos sem Deus mandar, é verdade, pastor, é verdade. Quantas vezes o profeta Elias dizia, segundo a minha palavra, na autoridade do nome do Deus que estava com ele, e as coisas aconteciam. Existem situações que nós profetizamos falando em línguas, dentro do dom profético, mas há situações que nós desafiamos as forças do inferno e profetizamos no poder da palavra, e com a nossa fé nós dizemos, vai acontecer, e acontece. Eu me lembro um dia que eu fiquei bravo com um moço lá na minha igreja. Na época, força de expressão, minha igreja, força de expressão, pronome possessivo, mas é uma força de expressão. O garoto chegou para mim e disse, olha, eu estou na igreja faz um tempo, assim, e até hoje Deus não fez nada por mim. Não está valendo a pena servir Jesus. E eu vou desviar. Aí eu fiquei bravo, falei, meu filho, tu quer desviar, desvia. Se eu vou desviar mesmo, eu vou embora. Esse Jesus aí não está com nada. Aí eu fiquei tão bravo, eu falei, Deus, o Senhor não mandou, mas eu vou profetizar. Eu vou profetizar. Falei, tá bom, você vai embora, eu te dou 3 dias. Vai acontecer isso, e mais 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 isso. 3 dias você vai me procurar. Deus não mandou eu dizer, mas eu disse. Eu fiquei com raiva. Raiva do diabo, raiva de Satanás. Raiva da maneira tão insensata daquele garoto agir. 3 dias, meus irmãos. Aquele garoto bateu na porta de minha casa chorando e disse, eu quero voltar para Jesus. Tudo o que você falou aconteceu. Não dá para ficar no mundo, não dá para ficar sem Jesus. Aleluia. Aleluia. Quando há ousadia em nós somos participantes de milagres maiores. Jesus não convida estes outros barqueiros, mas eles acompanham Jesus. Na sequência, diz o texto no verso de número 37, levantou-se grande tempestade. Diga comigo, grande tempestade. Diga mais uma vez, grande tempestade. Há uma versão bíblica, que no caso é a minha, que diz grande temporal de vento, tudo para conceituar a espécie de vento, de tempestade que era intensa, que era forte. Irmãos, os evangelistas que escrevem os evangelhos, os evangelistas que acompanharam a Jesus, na sua maioria, pelo menos 4 deles eram pescadores, e conheciam o lago de Genezaré, conheciam o que era o mar da Galileia. Quando eles reconhecem que a tempestade era grande, eles ficam com medo dela, é porque de fato a tempestade era tempestade para botar medo. Era situação grave, gravíssima. E aqui eu quero abrir um parêntese porque Deus está falando com você. Escute-me, nem toda prova é o diabo. Olha aqui para mim, nem toda prova é o diabo. Nem toda prova é sinônimo de pecado. Escute-me, nem toda prova significa que Deus te deixou ou te abandonou. Neste caso aqui, Jesus chamou os discípulos para dentro do mar. E ele, como conhecedor de todas as coisas, presbítero César, sabia o que iria acontecer na sequência. Então Jesus chama os seus discípulos para vivenciar aquela experiência dentro daquela tempestade. Então entenda, nem toda prova é o diabo, nem toda prova é pecado, nem toda prova é sinônimo que Deus te deixou. Existem provas que foi exatamente Deus que te chamou para vivenciá-la, porque você precisa de crescer e aprender mais de Deus.
E essa prova que você está passando, Deus tem o controle dela. O seu barco não vai afundar. Levanta a mão para o céu e diga: meu barco não vai afundar. Só que o mais estranho de todo esse texto, sabe o que é? Que o Jesus, depois de pregar, tudo bem que ele passara 12 horas pregando, mas de uma mente humana assim, um tanto precipitada, Jesus era Jesus. 100% homem, mas também 100% Deus. E diz o texto no verso 38 que Jesus dormia na popa do barco, ou seja, na parte de trás do barco. Jesus dormia tranquilamente, eu imagino que ele até roncava. E vento assoprava, e tempestade assoprando, e Jesus não estava nem aí para vento. Jesus não estava nem aí para tempestade, pastor William. E os discípulos apavorados: nós vamos morrer, agora vai acabar tudo. E Jesus não está nem aí. Olha aqui para mim. Então é exatamente isso que muitas vezes nós vivemos. O vento sopra, a tempestade vem, parece que o mundo vai arrebentar, e procuramos Deus. Cadê? Parece-nos, é uma ilustração, parece-nos que Ele está dormindo, parece-nos que Ele não está próximo de nós. E Carlos Drummond de Andrade um dia compôs uma poesia, uma crônica, e ele filosofou. Ele disse: Deus, em que planeta, em que estrela tu te esconde, porque tu estás tão longe de nós e não conseguimos te ver? Essa é uma visão humana precipitada. Mas escute-me, com os olhos da fé nós conseguimos enxergá-lo. Ele está aqui nesta noite. Diga comigo: Ele está aqui. Ele estava dormindo, mas Ele estava dentro do barco. Uma pergunta honesta: barco que tem Jesus afunda sim ou não? Não dá para afundar, Jesus estava dentro do barco. Olha a visão precipitada dos discípulos: nós vamos morrer e Jesus vai acabar tudo. As águas vão engorrer nós, vão engolir, aliás, nós, o barco e Jesus. E os demais barcos que os acompanhavam também entraram na tempestade. Não era para estar lá, estavam, entraram na tempestade. Mas enfim, viveram também uma grande experiência. Ser ousado é bom, faz-nos vivenciarmos grandes experiências. Escute-me. É Deus quem está dentro deste grande problema que você está vivendo. Pastor, o que é isso? Eu estou dizendo diante de Deus. É Deus quem está dentro desta grande prova. É Deus quem está dentro deste grande vento. É Deus quem está dentro desta grande tempestade. É Deus que está permitindo o seu barco ser sacudido de um lado para o outro. E Deus, apesar de parecer ausente, Ele está dentro do seu barco. E o naufrágio não vai acontecer. Não vai! Versículo de número 38, a parte B do versículo: chegaram até Jesus e chacoalharam Jesus, disseram: mestre, olha a tempestade, o senhor não percebe, nós vamos morrer. Jesus levanta-se tranquilamente, como quem diz: por que vocês estão me incomodando? Mais ou menos assim. Por que vocês estão me incomodando? Por causa desse vento? Por causa dessa tempestade? Ele dizia: Jesus, mas está acabando tudo, nós vamos morrer. Irmãos, o texto sagrado é impressionante, ele é extraordinário. Diz o texto sagrado que Jesus desafia a fé pequena e a timidez dos discípulos. No versículo de número 40, ele volta-se para eles e ele diz assim: porque sois assim tão tímidos? Como é que vocês não têm fé? A expressão tímido do original grego para o português do Novo Testamento significa: por que é que vocês são assim tão covardes? Timidez aqui é covardia. O que Jesus estava dizendo para os seus discípulos era: escute-me, eu estou aqui dentro e eu sou Deus. Vocês ainda não descobriram quem eu sou? Eu sou o Criador dos céus e da terra. Eu estou aqui como Deus soberano que domina o céu e terra e todas as coisas. E essas ondas, esse vento não vai nos destruir. Porque esta covardia é tão grande dentro de vocês? Por que é que vos falta fé e crença em meu Pai que está nos céus? Os discípulos baixaram a cabeça e não disseram palavras alguma. Diz a Bíblia no versículo de número 39 que Jesus, se colocando de pé dentro do barco, ele diz para o vento: acalma-te, emudece. E o vento foi embora e as águas baixaram. Quando acontece isso, olha aqui para mim, os discípulos,
Eu preciso ser honesto, se você fizer uma análise criteriosa desse texto, vocês vão descobrir que até este ponto, os discípulos não sabiam que Jesus era Jesus. Eles sabiam que Jesus era um grande mestre, sabiam que Jesus era um grande Senhor, pensavam que Jesus era um grande profeta, mas não sabiam ainda que de fato ele era o Messias. O texto fala-nos que os discípulos foram dominados por um grande temor e se maravilharam com Jesus. Versículo de número 41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este? Eles não sabiam quem era Jesus. Quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? E quando o evangelista Marcos escreve que eles foram possuídos de grande temor, a palavra temor, aqui do grego para o português, significa reverência e grande respeito. Eles se voltaram para Jesus dizendo: que homem é este? Eles foram dominados por um temor, um sentimento de reverência e respeito muito grande para com Jesus. Até esse momento eles não conseguiram ainda descobrir que Jesus era o Messias, mas eles descobriram que Jesus era muito maior do que aquilo que eles pensavam ou imaginavam. Eu preciso dizer a você, este vento que está soprando sobre sua vida vai trazer uma grande revelação. E sabe que é a revelação que ele vai trazer? Primeiro, que barco que tem Jesus não afunda. Segundo, que o seu Deus é o Criador dos céus e da terra, ele acalma o vento, ele acalma a tempestade. O naufrágio não vai acontecer. Terceira revelação, você vai descobrir que o seu Deus é maior do que aquele que você pensa ou imagina. Olha para alguém que está do seu lado e diga: o seu Deus é bem maior. Diga: o seu Deus é bem maior. Diga para ele, diga para ela, cutuca ele, diga: o seu Deus é bem maior. Aleluia! Ei, crente, o seu Deus não é um deusinho pequeno que se coloca dentro de uma caixinha de sapato e nada pode fazer por você. O seu Deus é Criador dos céus e da terra, ele é o Todo-Poderoso. Ele é bem maior do que você pensa ou imagina. E ele está presente aqui nesta noite para fazer milagres na sua vida. Ele está presente aqui nesta noite para mudar a sua vida, para mudar a sua história. E eu quero concluir esta mensagem dizendo que diante das adversidades da vida, diante dos grandes problemas que vivemos, muitas vezes parece-nos que nós vamos viver um naufrágio. Parece que o nosso barco que fala da nossa vida vai afundar. Os ventos e as tempestades justificam o nosso desespero. A cerração intensa que impede, impossibilita a nossa visualização correta, justificam a atenção que nós vivenciamos. Mas eu preciso dizer-vos, quando essas situações vêm sobre nós, lembre-se, Jesus é o socorro imediato, acredite nele. Diz Pedro escrevendo a sua carta em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Escute-me, há alguma preocupação na sua mente ou no seu coração nesta noite? Lance sobre ele, porque ele tem cuidado de você. Ele não vai deixar você morrer. Eu me maravilho com meu Deus, porque diz a Bíblia que Ele sabe quantos fios de cabelo existem na minha cabeça. Apesar que eu já perdi um punhado deles, mas Ele sabe. Ele consegue contá-los. Ele sabe quantos fios de cabelo existem em sua cabeça. Ele sabe dos detalhes. Deus, Ele conhece todos os seres humanos por nome. Ele é o Deus da coletividade, mas Ele também é o Deus do indivíduo. Ele sabe quem é você. Ele sabe tudo, 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 a teu respeito. E Ele se preocupa contigo. Olha para o seu irmão e diga: Ele se preocupa com você. Fique de pé, por favor. Lamanda kalachara bakanda rabadura bekanda lebrihai.